Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos por aqui com essa videoaula para mais uma atividade, uma correção de atividades complementares esta que eu passei aí na nossa última aula. Essa atividade ela está no livro de vocês, A Conquista da Matemática, na página 67. E as questões que foram propostas foram as questões 1, letra A, B, C, D e E, e as questões 2 e 3, para que vocês copiassem, respondessem e enviassem devolutivo. Então confira aí com muita atenção a correção das questões dessa atividade para vocês tirarem todas as dúvidas referente ao conteúdo produtos notáveis, ok? Então tá aí, pessoal, essa é a primeira questão. Essa atividade, como eu falei, está na página 67 do livro de vocês. Eu pedi para fazer a questão 1, 2 e 3. A questão 1 responde às questões no caderno. Utilizando o que aprendeu sobre produtos notáveis, escreva o polinômio correspondente a. Vamos minimizar aqui a letra A. Vejam aí a letra A. 8x mais 1 que multiplica 8x menos 1. Antes mesmo de aplicar a regrinha de produtos notáveis, qual é a regrinha só para a gente lembrar? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Essa é a regra que a gente tem que ter em mente antes de resolver um produto notável. Mas antes de resolver um produto notável, a gente tem que identificar esse produto notável como um produto da soma pela diferença de dois termos, ou o quadrado da soma de dois termos, ou o quadrado da diferença de dois termos. Porque todas essas três formas identificadas, exige que vocês tenham atenção para saber como é que faz. No caso aí da letra A, 8x mais 1 vezes 8x menos 1. Eu tenho o que aí? Eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Quem é o primeiro termo? É o 8x. Quem é o segundo termo? É o 1. O que é que muda de um para o outro? Muda que um é uma soma, 8x mais 1, e o outro é a diferença. Toda vez que eu tiver um produto da soma pela diferença, nós vamos aplicar a seguinte regra. Eu vou repetir novamente lá em cima. 8x mais 1, fecha o parênteses, que multiplica 8x menos 1. Então, toda vez que eu tiver o produto da soma pela diferença, eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Primeiro com o primeiro, 8x vezes 8x. Multiplica-se os números, 8 vezes 8 é 64. E multiplica a variável x. X vezes x, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 8 vezes 8 é 64 e x vezes x é x ao quadrado. Mais e menos é menos. E 1 vezes 1 é 1. Veja que chega rapidamente ao resultado. Com o gabarito que está de vermelho aqui embaixo. 64x ao quadrado menos 1. Essa é a resposta da letra A. Agora vamos para a letra B. 10 mais 3x ao quadrado. O que é que eu tenho aí, pessoal? O que é que eu tenho aí? Tenho um quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é o 10 e o segundo termo é o 3x. Então, pessoal, eu vou repetir novamente. O 10 mais 3x, repete, elevado ao quadrado. Aqui não, aqui a gente pode fazer, como é o quadrado da soma de dois termos, a gente vai aplicar a formulazinha direta de cabeça do produtos notáveis. Ó. Quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? 10. Então você escreve o primeiro termo ao quadrado, 10 ao quadrado. Quando o sinal for mais, sempre vai ser mais. Sempre vai ser o número 2, 2 que multiplica o primeiro termo que é 10, que multiplica o segundo termo que é 3x, mais o quadrado do segundo termo. Abre o parênteses e coloca o segundo termo 3x elevado ao quadrado, ok?
10 ao quadrado, 10 vezes 10, 10 ao quadrado, você vai multiplicar. 10 vezes 10, 100. Mais 2 vezes 10 vezes 3x. Multiplica os números primeiro, depois junta com x. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes x, 60x. Mais 3x ao quadrado. Tanto o 3 como o x está elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. E x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Então veja que aqui a gente já chega ao polinômio, que é a resposta do desenvolvimento desse produto notável. Confira aí com o gabarito, ó. 100 mais 60x mais 9x ao quadrado. Essa é a resposta da letra B de bola. Agora vamos para a letra C. O que é que eu tenho aqui? 7a menos b ao quadrado. Eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Vou escrever novamente aqui 7a menos b elevado ao quadrado. Quadrado da diferença de dois termos, eu vou aplicar a regrazinha do produto notável. Só que agora tendo cuidado de verificar que aqui é uma diferença, é um menos. O primeiro sinal é menos e o segundo é mais. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 7a. Abre o parênteses. Coloca 7a, que é o primeiro termo. Isso aqui vai ficar elevado ao quadrado. Ó. Como aqui é menos, o primeiro sinal é menos. 2 vezes o primeiro termo, que é 7a, vezes o segundo termo, que é b. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é b. b ao quadrado. 7a ao quadrado, tanto o 7 como o a está elevado ao quadrado. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. E a ao quadrado, repete. Menos 2 vezes 7a vezes b. A gente multiplica os números inicialmente, depois as letras, as variáveis. 2 vezes 7, 14. E a vezes b é ab, em ordem alfabética sempre. 2 vezes 7, 14, e a vezes b é ab. Mais b ao quadrado é o próprio b ao quadrado, repete. Então essa aqui é a resposta. Confira aí com o gabarito, ó. 49a ao quadrado menos 14ab mais b ao quadrado. Ok? Belezinha? Qualquer coisa, dê pause aí na tela e corrija aí o seu se tiver errado. Tá bom? Vamos para a letra D. X mais 0,5 y elevado ao quadrado. O que é que eu tenho aqui, pessoal? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o 0,5y, e eu tenho essa soma ao quadrado. Então eu vou repetir novamente aqui, o x mais o 0,5y ao quadrado. Então, usando a regra de produto notável, quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? X. Então, você escreve x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 0,5y, mais o quadrado do segundo termo, 0,5y elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado é o próprio x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 0,5y. Muito cuidado aqui nessa multiplicação, multiplicando primeiro os números. 2 vezes 0,5. Quando você multiplica 2 vezes 50 centavos, que é a mesma coisa que 0,5, dá quanto? Pense aí. Daria o quê? R$1, não é verdade? Então, 2 vezes 0,5 é 1. 1 vezes x vezes y. Será que precisa escrever o 1 antes do xy? 1xy? Não. Toda vez que for o 1 antes de qualquer variável, não precisa aparecer.
2 vezes 0,5 é 1. 1 vezes x vezes y vai ficar só xy mais 0,5y ao quadrado. Tanto o 0,5 como o y elevado ao quadrado. 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar o 0,5 por ele mesmo 2 vezes. 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. E o y ao quadrado você escreve y ao quadrado. Observe que este é o resultado comparando com o gabarito aqui embaixo. Ó. X ao quadrado mais xy mais 0,25 y ao quadrado. Então essa é a resposta da letra D. Vamos para a letra E. AX mais B que multiplica AX menos B. O que é que eu tenho aqui? Será que é o quadrado da soma de dois termos? Será que é o quadrado da diferença de dois termos? Ou será que é um produto da soma pela diferença? O que eu tenho aí é o produto da soma pela diferença. AX mais B que multiplica AX menos B. Vamos escrever novamente aqui. AX mais B que multiplica AX menos B. Toda vez que eu tiver o produto da soma pela diferença, a gente multiplica, usa-se essa regrinha. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, fazendo o jogo de sinais. Primeiro com primeiro, AX vezes AX. A vezes A é A ao quadrado, X vezes X é X ao quadrado, mais e menos, menos, B vezes B, B ao quadrado. Confira aí o resultado aqui embaixo, ó. A ao quadrado, x ao quadrado, menos b elevado ao quadrado. Esse aí é o resultado da letra E, conforme nós estamos vendo aí. E para finalizar a primeira questão, vamos fazer a letra F. O que é que eu tenho aí? A ao quadrado menos 4y ao quadrado. Eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Eu vou escrever novamente aqui. A ao quadrado menos 4y elevado ao quadrado. Usando a regra de produto notável. Quadrado do primeiro termo. Abro parênteses. Quem é o primeiro termo? Isso aqui. A ao quadrado. Então você escreve A ao quadrado, que vai ficar elevado ao quadrado. É o quadrado do primeiro termo. Quando for menos, é menos o primeiro sinal. 2 vezes o primeiro termo, que é A ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 4y, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 4y. Coloca ele dentro do parênteses e eleva ao quadrado. Ok? A ao quadrado ao quadrado. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho potência de potência. A gente repete a base, que é o A, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes ao quadrado vezes 4y. Multiplica primeiro os números. 2 vezes 4, 8. A ao quadrado vezes y só faz juntar. A ao quadrado y. Mais 4y ao quadrado. Tanto o 4 como o y elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. E o y ao quadrado repete. Então esse é o polinômio que vocês podem conferir aqui no resultado. Ó. A elevado à quarta menos 8a ao quadrado vezes y mais 16y ao quadrado. Aqui a gente finaliza aqui a primeira questão. Nós vamos para a segunda. Qual é o polinômio que obtemos quando multiplicamos letra A? 3x ao quadrado menos 2c por 3x ao quadrado mais 2c. Então, pessoal, é o seguinte. Quando a gente multiplica, o que é que nós temos aí? Um produto da soma pela diferença, ó. Produto da soma pela diferença. 3x ao quadrado menos 2c que multiplica 3x ao quadrado mais 2c.
Então, se é um produto da soma pela diferença, é o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. Primeiros números, 3 vezes 3, 9. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Repete a base que é x e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Menos e mais, menos 2c vezes 2c. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E c vezes c, c ao quadrado. Então essa é a resposta, está vendo? Ó? 9x elevado à quarta menos 4c ao quadrado. Vamos ver a letra B. Vamos ver a letra B, tá bom? A ao quadrado, B ao quadrado mais 2,5c multiplicado por A ao quadrado, B ao quadrado menos 2,5c. Vamos escrever novamente isso aqui em cima. A ao quadrado, B ao quadrado mais 2,5c que multiplica A ao quadrado, B ao quadrado menos, não é? 2,5c. Então, como é um produto da soma pela diferença, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Primeiro com primeiro, A ao quadrado vezes A ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. B ao quadrado vezes B ao quadrado. Repete a base B e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Mais e menos, menos. 2,5c vezes 2,5c. Se eu armar a continha 25 vezes 25 dá 625. Então, 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. E c vezes c é c ao quadrado. Confira aí o resultado. Ó. A elevado à quarta, B elevado à quarta, menos 6,25c ao quadrado. Ok? Então nós estamos indo para o final da nossa aula. Essa aí é a última questão, a terceira questão. Assim como nós temos o SPAES, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica aqui do nosso estado do Ceará, essa questão caiu numa Sistema de Avaliação da Educação Pública de São Paulo, SARESP. O polinômio 9x, o polinômio 9x ao quadrado menos 25, ele é equivalente a alternativa A, 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Alternativa B, 3x mais 5 vezes 3x mais 5. Alternativa C, 3x menos 5 vezes 3x menos 5. Ou alternativa D, 3x que multiplica 3x menos 25. Para saber a resposta correta, basta a gente ir pegando alternativa por alternativa. Vamos pegar a primeira A. Nós vamos multiplicar o que tem na letra A, 3x mais 5, que multiplica 3x menos 5. Se o desenvolvimento dessa multiplicação der este resultado aqui, 9x ao quadrado menos 25, então a alternativa A é a correta. O que é que eu tenho aí na alternativa A? Um produto da soma pela diferença. São os mesmos termos e o que muda é apenas os sinais. Então, qual é a regra para utilizar no produto da soma pela diferença? Eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. 3x vezes 3x. 3 vezes 3 é 9. E x vezes x é x ao quadrado. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. Mais e menos é menos. 5 vezes 5, segundo com segundo, 5 vezes 5, 25. Então veja aí o resultado. 9x ao quadrado menos 25. Deu este resultado aqui? 9x ao quadrado menos 25? Deu. Então a alternativa correta, conforme vocês estão vendo aí o gabarito de vermelho, é a letra A. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a correção das atividades referente a esse conteúdo de produtos notáveis, atividades complementares, para consolidar de vez esse assunto. A próxima aula, quinta-feira, nós continuaremos a trabalhar com a nossa apostila #Estudando em Casa, abordando os objetos e conhecimentos de acordo com a BNCC, onde nós veremos representação de números racionais na reta numérica.
Então, os alunos que ainda, mesmo após essa correção, não enviaram as devolutivas, envie, porque eu tenho um drive onde eu arquivo todas as devolutivas dos alunos, onde posteriormente essas atividades são enviadas para mim, elas são transformadas em notas, assim como a frequência, que é tão importante também. Então participem das aulas, um grande abraço e até a próxima aula.